História 1. Eu, uma mulher de 41 anos, conversei com meu marido, de 38 anos, esta manhã. Eu disse a ele que é preciso parar de beber, não apenas fazer uma pausa ou diminuir, mas parar completamente. Temos 2 filhos pequenos e os níveis de estresse estão muito altos. O caçula quase não está dormindo ultimamente. Ontem à noite, meu marido veio até o quarto enquanto eu tentava acalmar nosso bebê e começou a gritar comigo, repetindo várias vezes que o assustei quando pedi para ele não bater a porta do banheiro minutos antes. Peço desculpas a ele por ter elevado o tom ao fazer o pedido. Ele simplesmente começou a desabafar sobre como sua vida tem sido miserável e como tenho sido cruel com ele nos últimos 2 anos, questionando como ousava tentar colocar as coisas no caminho certo naquele momento, e assim por diante. Eu fui direta e disse que ele estava embriagado, e ele ficou cada vez mais irritado, alegando ter bebido apenas 3 doses. Falei para ele sair do quarto, ir para o centro, se acalmar, fazer o que fosse preciso. Ele acabou dormindo por 2 horas a mais esta manhã, enquanto eu fiquei acordada com o bebê a noite toda. Quando finalmente conversamos, reforcei que não vou permitir esse comportamento e que ele precisa parar de beber. Ele concordou, e eu me afastei. Sinceramente espero que isso marque o início de um novo capítulo em nossas vidas. História 2. Sou uma mulher de 28 anos e estou casada com meu marido, que tem 37 anos, há 8 anos. Temos um filho juntos e estou grávida do nosso segundo, quase chegando ao 9º mês. Meu marido sempre assistiu a esse tipo de conteúdo para adultos e na maioria das vezes eu não me importava, achava que não era algo ruim para a maioria das pessoas. Eu sabia o tipo de coisas que ele assistia e achava bastante normal. Eu nunca tive um grande desejo sexual, ele foi meu primeiro parceiro, então não tenho com o que comparar. Eu ficaria bem com encontros íntimos uma vez por semana, enquanto ele ficaria feliz com isso pelo menos a cada 2 dias, às vezes até mais frequentemente. Mas às vezes ele levava isso para o lado pessoal quando eu não estava tão ansiosa quanto ele. Era normal para mim e achava que ele terminava dentro de um tempo razoável. Porém, quando fiquei grávida pela primeira vez em 2021, ele começou a falar sobre eu ficar com outro homem enquanto estávamos juntos. No começo, fiquei sem saber como responder e provavelmente achei que era uma armadilha, como se ele quisesse ver se eu concordaria e ficaria chateado se não concordasse. Eu realmente não tinha vontade de estar com mais ninguém, mas talvez tenha pensado que ele estava se sentindo inseguro. Com o passar dos meses, ele basicamente disse que era um desejo dele e que gostaria que eu participasse. Não é algo que me sinta confortável, mas o que quer que eu tenha feito, quando ele ocasionalmente mencionava isso, percebia que ele continuava assistindo a esse tipo específico de conteúdo adulto. Acho que quando nosso filho era um bebê, ele disse que realmente queria que eu ficasse com outro homem e que ele queria assistir. Eu não tenho nenhum desejo por isso. Ele afirmou muitas vezes que isso seria bom para o nosso relacionamento e que nos tornaria mais fortes e faria com que ele me amasse mais. Ele tentou me convencer tantas vezes a fazer isso e dava a entender que eventualmente eu iria concordar e até gostar. Basicamente, no ano passado, ele tentou me convencer a gravar um vídeo adulto com ele. Cheguei a baixar um aplicativo para encontrar alguém para vir e ficar comigo. No entanto, essas são pessoas estranhas e nosso filho pequeno estava dormindo em nosso quarto. O fato de ele estar bem em trazer um estranho para nossa casa assim me assusta muito. Parece que o desejo dele por isso vai além do seu desejo de nos proteger a mim e ao nosso filho. Eventualmente, ele concordou que só faríamos isso com alguém que conhecemos pessoalmente, para ser seguro. Ele sugeriu o colega de trabalho dele, mas eu não acho essa pessoa atraente de jeito nenhum. Mesmo que achasse, ainda assim não concordaria. Eventualmente, ele começou a me pressionar para usar um objeto íntimo e tê-lo ao mesmo tempo, o que é muito desconfortável e desagradável para mim. Sei que ele agora assiste a conteúdos onde 2 pessoas fazem isso ao mesmo tempo. Quando eu estava no início da gravidez, ele mencionou a vinda de alguém, mas à medida que a gravidez avançava, ele não sugeriu mais. Mas eu sei que é só uma questão de tempo até ele pressionar novamente. Neste momento, é muito difícil para mim fazer qualquer coisa, mas ele espera que eu inicie toda vez. Isso envolve fazer muito esforço, o que é difícil para mim neste momento.
Ele perde o interesse rapidamente e eu tenho que estar constantemente mudando de posição, fazendo coisas diferentes, etc. Não apenas para tentar fazer as coisas funcionarem novamente, mas para terminar. Enquanto isso, ele fica assistindo a esse tipo de conteúdo o tempo todo e não presta atenção em mim. Eu fico só olhando para a tela. Você também pode sentir esse mau humor o tempo todo. Ele diz que eu simplesmente faço as mesmas coisas e é chato. Está tão frio e sem vida. Agora é tudo sobre eu fazê-lo terminar e agradá-lo, não tem nada a ver com ele estar com sua esposa. Ele não faz nenhum esforço para tornar isso prazeroso para mim. Está ficando mais comum eu tentar por mais de 45 minutos e ele não termina. Ele fica bravo, desiste e vai embora. Então ele fica de mau humor até que eu finalmente o faça terminar. Nós temos um filho pequeno, como eu disse, então só temos a opção de ficarmos juntos à noite, quando ele está dormindo. No próximo dia, ele é frio comigo e me dá o tratamento do silêncio porque está de mau humor. Eu o amo e tenho medo de que seja só uma questão de tempo até terminarmos. Sou uma mãe que fica em casa e a ideia de ficar longe dos meus filhos me faz ficar doente. Estou sempre com meu filho e não quero que minha família se separe. Imagino envelhecer com meu marido. O verdadeiro problema é que eu sei que ele não vê nada de errado nisso. Me sinto adulta, mas o conteúdo adulto literalmente apodreceu o cérebro dele por ter alguém estimulando você enquanto assiste por mais de 45 minutos e ainda não consegue terminar não é normal. Mas ele me culpa. Parte de mim se culpa porque se eu tivesse uma motivação maior por todos esses anos, ele não iria querer assistir tanto e não chegaria ao ponto de assistir o que está assistindo. Não sei o que fazer. Sinto que desde que engravidei do nosso primeiro, nosso relacionamento foi por água abaixo. Estou apavorada e chorei muito por causa disso. Também estou com medo de que, se terminarmos, ele traga pessoas para ficarem enquanto nosso filho estiver lá. Quero dizer, não há cobertura de açúcar. O cara é claramente muito viciado e chegou ao ponto em que está arruinando qualquer intimidade entre o casal. Se você está procurando uma solução, obviamente seria procurar algum tipo de ajuda para aprender como conter esse comportamento, afastando-o do que ele depende. História 3. Minha namorada aos 28 anos. Aos 22 anos, ela mencionou que eu não estive presente para ela como os outros amigos estiveram na semana passada, quando a avó dela faleceu. Ela teve que fazer uma viagem de emergência e mandei uma mensagem para garantir que ela chegasse em casa em segurança no fim de semana. Conversamos ao telefone uma vez e trocamos algumas mensagens aqui e ali. Fiz questão de dizer que estaria disponível com apenas um telefonema ou mensagem, pois não queria sobrecarregá-la. Entendi que estava passando por um momento difícil e queria dar espaço para que pudesse se lamentar, mas ainda assim mostrar que estava ao lado dela. Há alguns anos, ela também perdeu o pai, e conversamos sobre como os amigos a abandonaram. Estava fazendo o meu melhor para evitar que isso acontecesse novamente. Hoje, ela retornou à cidade, mas não me avisou. Quando mencionei minha preocupação com ela, disse que não sabia porque não tínhamos conversado durante todo o fim de semana. Expliquei que estava dando espaço, mas ao mesmo tempo queria mostrar que estava ali para ajudar quando ela precisasse. Ela afirmou que estava focada na família, e eu respeitei a decisão. No entanto, minha namorada disse que não estive lá o suficiente para ela e agora está incerta sobre nós, pois se sentiu ignorada e abandonada. Ela voltará para casa na quinta-feira para o funeral. Hoje conversei com ela e disse que não queria ser ignorado, mas que não sabia em que pé estávamos. Explicou que não pode tomar uma decisão agora e precisa dar um tempo para que as emoções se acalmem e possa refletir. Amo muito minha namorada e pensei em me comunicar mais, mas queria evitar pressioná-la. Respeitei o tempo que ela queria passar com a família. Existe algo que eu possa fazer? PS, sinto que não agi da melhor forma, mas acreditei que estava fazendo o correto. Estou me sentindo muito mal e não sei até que ponto eles serão receptivos. História 4. Eu, uma jovem de 17 anos, descobri por que meu irmão, que tem 20 anos, e meu pai, que tem 40 anos, não se comunicam mais com a minha mãe, que também tem 40 anos. Estou muito confusa sobre tudo isso. Meus pais são divorciados e não têm contato desde que eu tinha cerca de 5 anos.
Desde então, meu irmão e eu vivemos com o meu pai, enquanto a nossa mãe se mudou para o seu país de origem. Eu sei vagamente que tem algo a ver com traição, mas nunca ninguém me contou os detalhes. Também nunca pressionei muito porque parecia que as pessoas ficavam chateadas quando eu perguntava. Além disso, não sou muito próxima da minha mãe ou do lado dela da família, então não pude perguntar a ela recentemente. Recentemente, meu irmão voltou da faculdade e tivemos uma pequena discussão sobre outras coisas da família. Foi aí que ele começou a me contar sobre o que a nossa mãe fez e o que realmente aconteceu. Meu pai traiu minha mãe várias vezes quando eu era bebê. Ele também traiu com uma colega de trabalho que também era amiga da minha mãe, e eles até gravaram vídeos juntos. Então, minha mãe tinha provas de que ela descobriu esses vídeos. Ela confrontou o meu pai e depois convidou essa colega de trabalho para nossa casa quando ele não estava lá. Foi então que minha mãe começou a agredir e torturar essa mulher por horas. Meu irmão tinha apenas 7 ou 8 anos na época e viu tudo. Ele me contou que foi muito cruel e perturbador. A mulher saiu literalmente sangrando e mancando de casa, prometendo nunca mais fazer isso. Minha mãe também ameaçou espalhar o vídeo para a empresa dela e para a família dela se ela alguma vez voltasse. Eu não me lembro onde eu estava naquele momento ou porque não consigo me lembrar desse incidente. Talvez estivesse dormindo ou talvez estivesse na casa da minha tia. Meu irmão também não se lembra bem. Ele também me contou que a mulher tinha 19 anos, quase a mesma idade que eu. Fiquei muito chateada ao ouvir tudo isso. Sempre soube que minha mãe não era uma pessoa muito legal e também sabia que o meu pai já traiu antes. Ele até admitiu isso para nós. Eu sempre quis acreditar que ela foi embora porque ficou muito magoada com as ações do meu pai, e que meu pai a deixou porque se sentiu culpado. Mas agora estou percebendo que ela basicamente fugiu dos Estados Unidos e concordou com o divórcio para não ser acusada de algo muito grave por ter machucado tanto essa mulher. No final, meu pai ficou com a custódia total. Ela foi embora para o país dela e raramente entra em contato conosco. Tudo faz sentido agora, mas, sabe, o que eu estou pensando é, meu pai não deveria ter sido punido também. Ele traiu de forma tão evidente. E eu acho que se a minha mãe realmente machucou tanto aquela outra mulher, ela deveria ter sido presa nos Estados Unidos e acusada por isso. Mas talvez a mulher estivesse com muito medo de fazer alguma coisa e talvez o meu pai a tenha convencido a ficar quieta. Talvez a minha mãe simplesmente não se importasse mais e queria começar de novo. Será que ela sentiu algum remorso ou culpa? Será que ela sentiu a nossa falta? Como alguém pode fazer isso com outra pessoa, mesmo quando está muito zangado? Meu irmão disse que a agressão durou por horas, não foi apenas uma briga rápida. A opinião dele sobre a nossa mãe é muito baixa, e ele não quer ter nada a ver com ela. Acho que ele está tentando me convencer de que ela é uma pessoa horrível e que eu não deveria ter pena dela. Concordo que ela fez algo terrível, mas eu estou me sentindo mais confusa, triste e em conflito. Para ser sincera, ainda não falei com o meu pai sobre tudo isso, e não sei se devo. Não sei o que fazer, na verdade. Me sinto meio deprimida e atordoada, como se esta realidade fosse difícil de acreditar. Que tipo de pessoa é a minha mãe? Será que eu tenho essa mesma capacidade de machucar alguém assim? E o que será dessa outra mulher? Será que ela está bem? Está tudo bem para mim até eu começar a pensar se ela fez alguma coisa errada também. E considerando que ela tinha quase a minha idade, isso importa, não é? Então, afinal de contas, quem é o vilão aqui, meu pai ou minha mãe? São tantas perguntas estranhas, que nem sei direito o que estou perguntando aqui. Mas acho que só preciso de apoio e diferentes perspectivas. O que eu faço com essas novas informações sobre a minha família? Será que deixo isso passar ou falo com alguém? História 5. Um potencial marido, um rapaz de 27 anos, é virgem. Compartilhei isso com ele e ele precisa de um tempo. Eu tenho 26 anos, sou mulher e muçulmana. Ele também é muçulmano e conheci ele há 2 anos. Começamos a falar sobre casamento de maneira séria há 7 meses. Até agora, só conversamos sobre nossas perspectivas, mas gosto muito dele. Para contextualizar,
Durante a faculdade, eu era bem menos religiosa e acabei perdendo minha virgindade com o namorado daquela época. Desde então, me tornei mais religiosa e me mantive abstêmia. Sinceramente, lamento minhas escolhas, mas o passado é passado. Ontem, enquanto conversávamos sobre nossos históricos, surgiu o tema da virgindade. Fui honesta com ele e, de repente, ele ficou em silêncio. Ele me contou que também é virgem e que está esperando se casar antes. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que não há problema em eu ter tido experiências no passado. Disse a ele que isso não me torna impura ou pecadora. Ele explicou que são apenas suas inseguranças que o estão fazendo questionar se poderia ou não se casar comigo. Ele afirmou que sou perfeita em todos os outros aspectos, mas não tem certeza se consegue superar essas inseguranças. Ele então pediu um tempo para pensar sobre isso. Estou em dúvida sobre o que fazer. Não sei se devo apenas aceitar que fui sincera e seguir em frente. Sinto um grande carinho por ele e estou enfrentando sérios conflitos emocionais. Tenho chorado sem parar desde então e me culpo pelo meu passado. Será que existe alguma maneira de consertar isso? História 6. Namorado é muito crítico e controlador, e tem um jeito desagradável. Brigamos hoje cedo e ele saiu para fazer entregas de supermercado para ganhar algum dinheiro. A maioria das nossas brigas é por causa de dinheiro, já que ele não trabalha há mais de um ano, a não ser por alguns pequenos trabalhos. Eu sou quem paga todas as contas e está sendo muito difícil para mim. Estou cansada do peso financeiro que está sobre os meus ombros. Às vezes me sinto tola por aguentar isso por tanto tempo. Hoje eu falei algumas coisas dolorosas porque parece que ele me aprisionou. Ele sabe que eu ganho um bom salário e mesmo assim deixou o último emprego voluntariamente em julho de 22. Desde então, ele está muito exigente sobre o tipo de trabalho que aceita fazer. Isso me colocou numa posição desconfortável, porque temos uma casa juntos e as contas precisam ser pagas. Foi uma péssima decisão comprar a casa assim. Ele chegou em casa depois das compras e nem me disse nada. Entrou no quarto enquanto eu estava lavando roupa e disse oi. Eu respondi oi, mas ele não disse mais nada e saiu. Algumas horas depois, ele me disse que ia pegar comida e perguntou se eu já tinha comido. Eu disse que não falei com ele desde que chegou em casa, e achei rude ele não ter me cumprimentado direito. Aí ele disse que eu o tratei como um estranho e que eu sequer notei as flores que ele comprou para mim, colocou na mesa e nem me contou. Eu estava em outro cômodo da casa. Então ele saiu. Eu mandei uma mensagem agradecendo pelas flores e disse que estava chateada com a forma como ele agiu. Ele respondeu perguntando se eu ia querer comida ou se não ia jantar. Mais tarde ele ligou e perguntou o que eu queria comer. Eu disse que não sabia. Ele insistiu, dizendo que não ia jantar para poder me comprar comida. Eu fiquei doente o dia todo e não estava com fome. Disse a ele para não se preocupar em me comprar nada se ele não ia jantar. Ele disse que eu estava sendo difícil e desligou. Depois, mandou mensagem dizendo que ia voltar sem comida. Liguei para ele e disse que já tinha comido um hambúrguer. Ele ficou chateado e disse que não ia até o McDonald's, que fica a apenas 12 minutos daqui. Eu perguntei onde ele estava e descobri que estava a 5 minutos de distância, no Food Lion. Ele estava impaciente e insistia em saber o que eu queria comer. Disse que não ia cozinhar para mim e que eu deveria comprar algo pronto. Eu disse que nunca esperei que ele cozinhasse, só queria carne moída para fazer um hambúrguer. Ele ficou nervoso e disse que eu nem tinha pedido os ingredientes direito. Fiquei calada porque fiquei com medo da forma como ele estava falando. Ele disse que não ia comprar nada para alguém que o ignorou o dia todo. Eu pedi desculpas por não ter respondido antes, mas disse que estava com medo. Ele disse que queria que eu ficasse longe dele durante a noite. Eu concordei e ele disse que ia comprar os ingredientes para o meu jantar. Depois, ele desligou e disse que eu estava fazendo de bobo. Está sendo muito difícil lidar com tudo isso. Às vezes penso por que ele não pode ser mais gentil comigo. Ele sabe como o jeito crítico e controlador dele afeta minha mente, mas parece que ele quer me derrubar e bagunçar minha cabeça.